Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 172, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. É aquele que fala sobre estranha moral. E vamos estudar hoje os itens 12 ao 15. É aquele que Jesus fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Na verdade, Jesus falou, não vim trazer a paz, mas a espada. O que, Sérgio? Espada? Quer dizer que Jesus vai estar igual um guerreiro ninja? Pá, 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 querendo matar todo mundo? É por isso que tem tanta guerra religiosa, né? Talvez seja, mas não por causa de Jesus ter dito isso, porque as pessoas interpretaram completamente errado o que Jesus falou. Se você diz assim, eu estou com uma fome que eu era capaz de comer um boi, você vai comer um boi? Ah, olha, toma aqui um boi, agora come o boi inteiro. Claro que não. Então Jesus aqui, ele fala no sentido figurado. E tem todos os esclarecimentos que a gente vai analisar no estudo de hoje. Ok? Por isso, esse capítulo 23, o tema é estranha moral. Porque são algumas frases que foram ditas e que as pessoas interpretaram de uma maneira errada. Então a gente tem que esclarecer isso aí direitinho, né? Explicar isso tudo aí direitinho. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, você vai encontrar toda sexta-feira um novo vídeo. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, ó, é do livro Vinha de Luz. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Você vai encontrar tudo mastigadinho para a prática do Evangelho no lar. Tudo mastigado. Ah, Sérgio, mas eu tenho dúvidas. Tem também lá o Tira Dúvidas. Os primeiros 20 programas, nossa, tem dúvida que não acaba mais. Ah, Sérgio, mas eu não vou ficar procurando nesses 20 programas. Tá legal, manda um e-mail pra gente. Olha aí o e-mail, ó. amorperdãoefé@gmail.com, tá? Então, pode mandar ali, tá tudo bonitinho para você. Então, tudo mastigado. A gente responde todos os e-mails. Eu só peço um pouquinho de paciência a alguns, porque são muitos e-mails, tá? Então, às vezes a gente pode até demorar um pouco, mas a gente está sempre respondendo. Tá? Você vai receber sua resposta. Se passarem 2 semanas, tá? E a resposta não chegar, é porque provavelmente o e-mail não chegou até mim. Manda ele de novo, que aí a gente vai responder, tá bom? Facebook, ó, facebook.com/evangelho no lar 2012. Mais do que o curtir. Curtir é legal? É claro que é legal. Comentários são legais? Claro que são legais, mas compartilha. A missão é compartilhar essas ideias, passar para o próximo. No que você compartilha, num grupo espírita que você participa, ou na sua própria linha do tempo, ou na linha do tempo de um amigo, quem sabe você não esteja gerando uma oportunidade para aquele irmão, né? Então, vale muito a pena isso aí. Tá legal? Bom, o que eu ia dizer? Você pode acompanhar então esse estudo sempre, né? Toda sexta-feira, Evangelho no Lar. Muita gente te pergunta, né? Eu posso fazer ele de forma silenciosa? Eu tenho aqui e eu faço a leitura. Isso não é Evangelho no Lar, isso é leitura silenciosa. Evangelho no Lar tem um dia certo na semana, um horário certo, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes, desde que você consiga cumprir aquela rotina, sempre em voz alta, porque a espiritualidade se faz presente ali também, tá? Então, tá aí a dica, tá aí a lembrança.
Vamos dar então início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos novamente para o estudo, para o aprendizado, para o conhecimento. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que aqui se encontram, onde pedimos para que possa este ambiente no qual nos encontramos, que este ambiente possa receber toda a luz, todo o auxílio, todo o amparo, uma verdadeira higienização espiritual, deixando ele puro, limpo, cristalino. E que possa então o estudo de hoje nos trazer muitas lições, muitas reflexões, trazer a nossa melhora, o nosso progresso, e que possamos então ter esse estudo transcorrendo num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos à página de preparo. É do livro Vinha de Luz, a gente já mostrou aqui, ó, o livro Vinha de Luz, capítulo 18, ouçamos atentos. Então vamos lá, ele começa, né, o autor é o Emmanuel, né, foi psicografado pelo Chico Xavier, e aí o Emmanuel começa a explicar utilizando uma frase de Jesus, que foi anotada em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que é que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu já vou até acrescentar. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E aí ele continuou, e depois tudo mais vos será dado por acréscimo. Então vamos entender isso aí, né? Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Tem as lições, tem os ensinamentos, mas volta e meia a gente pisa na bola, né? A gente se desequilibra, né? Recorre-se à fé, a pessoa vai buscar a fé, né? Na sede de paz espiritual, no anseio, né? No desejo de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, que lhe são próprias, né? A subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia do outro ao seu modo de ser, a imposição da sua autoridade personalíssima, né? Os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. A gente recorre a Deus, Deus, me ajuda, porque eu queria... Uma vez eu estava trabalhando na casa espírita, dando passe, e veio lá uma pessoa, né, pedir para passe, olha só, me dá um passe para me deixar mais assim atraente, sabe? Para poder a menina que eu tô afim, ela ficar afim de mim e ela querer namorar comigo. Gente, eu não tive nem o que falar. Muito melhor do que ele pedir um passe especial para conquistar alguém, talvez seja ele tomar um banhozinho, ficar um pouco mais arrumado, ter um pouco mais de educação, ser mais atencioso. Outros vão lá, olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter muita coisa.
eu quero isso, eu quero aquilo. E vão buscar na igreja, na casa espírita, nos locais, né? Nada mais, nada menos do que o desejo para satisfazer os seus mimos. Como se Deus fosse um escravo, né? Deus, providencia aí um negócio para mim, providencia aí um trabalho para mim, providencia aí a minha cura, providencia aí meu trabalho, eu quero um carro, tá Deus, me ajuda aqui. E Deus vai entregando tudo assim. E se você receber 10 coisas, pediu 10 coisas, recebeu 9, faltou 1 e ainda reclama. Poxa vida, hein? Caramba, não recebi aquilo que eu... A gente tem uma tendência natural de agradecer muito pouco pelo muito que recebemos. E a gente reclama muito do pouco que nos falta. O simples fato de você estar aí nesse momento, ligado aí, assistindo ao vídeo, a esse vídeo, as palavras que a gente está dizendo aqui agora, se você parar para pensar, já é um motivo de muita alegria, de muito agradecimento. Primeiro, de você estar vivo. Segundo, você está na internet. Segundo, você tem olhos ou ouvidos para escutar. Você tem condições de clicar, ou alguém que possa clicar. Se é uma pessoa cega, tem alguém que conseguiu ajudar a você para poder estar assistindo. Olha quanta coisa. A gente, se perder um dedinho, vai reclamar demais, né? Vai sofrer, meu dedo, meu dedinho, eu perdi e tal, aquela coisa. Mas durante a nossa vida toda, quantas vezes agradecemos por aquele dedinho que a gente tem? Aquilo passa batido, né? Então, bem interessante aqui. Vamos compreender que a busca na fé não é essa forma para Deus fazer para a gente, como se fosse um funcionário nosso. Ele vai auxiliar, vai amparar, mas quem tem que fazer somos nós, né? Então vamos lá. Raros aceitam as condições do discipulado, justamente por isso. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Que Jesus o quê? Eu quero me dar bem, eu quero ganhar. Uma vez a gente comentou aqui, fazendo um atendimento fraterno, né? Sobre o Evangelho no Lar, os benefícios, né? Vocês sabem quais são os benefícios do Evangelho no Lar? E a pessoa, benefício, eu vou ganhar dinheiro, eu quero, mas vocês fazem o quê? Se eu clicar em compartilhar, eu ganho dinheiro? Olha como é que a pessoa já estava, né? Fica complicado assim. Querem ser favoritos de Deus. Deus tem que me agradar, eu quero ser o favorito dele. E aí como é que fica? Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, né? A gente apenas participa. Não obstante, né? Apesar de a posição dos espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará, melhorará, vai se aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. É a vida, é o dia a dia, são as dificuldades, são as conquistas, o trabalho, a saúde. É isso que vai fazer a gente melhorar, tá ok? Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora, salvadora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade. O equilíbrio permanente, ouvir com atenção as palavras do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, na hora que eu faço esse evangelho no lar, na hora que eu vou na igreja, na hora que eu vou na casa espírita, na hora que eu vou no templo religioso, na hora que eu vou buscar o atendimento fraterno, vamos entender que eu queria ir para poder recuperar minha saúde, para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir curar minha depressão, curar minha situação que não está legal, ok? Mas vamos entender que também a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer como? O caminho mais curto
para a cura de uma depressão está na caridade. Vou repetir. O caminho mais curto para a cura de uma depressão está na caridade. Como assim, Sérgio? Eu estou desanimado, não tenho ânimo para nada? Exatamente. Vai num hospital, visita um hospital, ajuda alguma pessoa. Num primeiro momento você vai, estou desanimado. Aí você começa a observar aquelas pessoas. Você vai ver quantos estão numa situação muito pior do que a sua. Muitas vezes é um choque. E aí você nota, caramba, eu estou reclamando de quê? E aí você fazendo a caridade, você vai vendo, caramba, a gratidão daquelas pessoas. Onde vão estar agradecendo a você verdadeiramente, a você que é um estranho para aquela pessoa. E aí você vai começar a perceber o quanto você é importante, o quanto você pode fazer pelo outro. E aí você vai perceber que quando você faz, se você tem condições de fazer pelo outro, por que não consegue fazer também por você mesmo? E aí você vai começar a encontrar o ânimo, vai começar a encontrar a disposição, vai começar a enxergar a vida de uma outra maneira. E naturalmente essa depressão vai sendo curada. Então, vale muito essa reflexão aí, né? Vamos ao estudo. Capítulo 23, Estranha Moral, itens 12 ao 15. Não vim trazer a paz, mas a espada. Na semana passada a gente já começou a analisar esse capítulo, né? Vamos dar sequência hoje. E eu acho que na semana que vem é que a gente finaliza esse capítulo aqui, esse item, né? Sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos lá, item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Toda ideia nova, vai ter sempre aquele que é do contra. Eu estava vendo, tem uma série no canal chamado History Channel, falando sobre o Papa Francisco. Uma série bem interessante. Da igreja, hein? A igreja católica. Aí o Papa recebendo cartas, e-mails de pessoas que, por exemplo, se divorciaram. Que a igreja condena o divórcio, né? Ela parte daquele princípio, o que Deus une, o homem não separa, que já estudamos no capítulo anterior sobre isso. Né? Nenhum sacerdote tem o poder de Deus. Tá no casamento ali e a coisa complicou, você vai fazer o quê? É lógico que você não vai largar porque complicou, porque teve um probleminha, eu vou me separar. Não. Você vai fazer de tudo para aquele casamento continuar, conseguir se manter. E se chegar ao ponto da separação, você ter na sua consciência que tudo, o possível e impossível, você fez para preservar aquele casamento. Agora, se chegou nesse ponto, fez o possível e o impossível e não deu, o jeito é separar. Tem um marido que bate, espanca a esposa todo dia. Eu conheço uma pessoa que teve um casamento assim, e por ela, todo mundo falava, olha, é melhor você separar. O marido chegava bêbado, batia, espancava, falava, um dia você vai acabar morrendo. Porque ela ficava realmente toda arrebentada. E aconteceu o quê? Não, porque lá disseram que eu não podia me separar. Na igreja que ela frequentava, acabou morrendo espancada. Que estranha moral é essa? Né? Então tem que ter um bom senso. E uma pessoa que às vezes acaba se separando, mandou um e-mail, uma mulher mandou um e-mail para o Papa. E o Papa falou assim, não, nós vamos recebê-la sim. E a Cúria, né? A Cúria são aqueles sacerdotes lá do Vaticano, estavam sendo contra. Veja só, o Papa Francisco estava tomando uma atitude de amor.
compreensão. E aí veio uma nova ideia, e aí aquilo que está falando. E forçosamente, né, toda ideia nova, forçosamente encontra oposição. E nenhuma há que se implante sem lutas. Então veja só, eu estou citando um exemplo que não é nem aqui no lado espírita, na Igreja Católica. É muito interessante essa série sobre o Papa Francisco. Vamos lá. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta, né, se firma numa sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, aqueles que são contra, né, de que constitui uniperigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra seus adeptos. Na época do Império Romano, quando Jesus trouxe, né, o cristianismo, depois dele desencarnar, os encontros entre pessoas seguidoras de Jesus, cristãos, tinham que ser feitos às escondidas. E essas pessoas trabalhavam a fé, o perdão, a caridade, o auxílio. Não tinha nada contra ninguém, respeitavam as ideias, as religiões de cada um, eram mansos, pacíficos. E quando eles eram vistos por alguém, algum do Império Romano, eles eram capturados, presos, torturados, espancados e jogados aos leões nas arenas. Era uma ideia nova, que fazia um conflito, um combate, né, com aquelas ideias antigas. Veja só. Então, o que acontece? Por que eles falavam sobre isso? Porque era um perigo. Eles tinham que ter o povo gostando de ir no Coliseu para ver aquela matança, aquilo tudo. Imagina o povo fazendo caridade, como é que vai ficar? Então ia contra, né? Causava essa situação. Então, mas o que acontece? A ideia é boa. Você acha que existem maçãs suficientes para todas as pessoas no planeta? Provavelmente sim. Por quê? Porque as sementes são boas, são ótimas. Por isso tem. Então aquela semente, se ela for boa, ela vai germinar, vai trazer frutos e daqui a pouco vai acabar, né, prevalecendo. Então, vamos lá. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos adversários. Eles ficavam malucos, né? Ficavam irados, queriam bater, queriam espancar. Mas vejam, mesmo com os cristãos sendo levados à morte, ainda assim eles mantiveram. E assim também aumentou a quantidade de cristãos, mesmo sabendo que poderiam ser jogados aos leões. Porque a ideia era boa. Repare só, né? Então, item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia, né, destruiria, exterminaria pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. A gente já colocou ali embaixo, né, quem são os escribas, né, aqueles secretários dos reis de Judá, que eram doutores da lei, né, os fariseus também, que se achavam mais justos e mais santos do que os outros em geral, né, aqueles caras que se achavam o máximo, né. Então, colocou isso. Jesus veio proclamar uma doutrina que destruía aquela base e os abusos que viviam os fariseus, escribas e sacerdotes do seu tempo. Imolaram, né? Sacrificaram Jesus, mataram Jesus, portanto, certos de que matando o homem mataria a ideia. Ah, matou Jesus, pronto, ninguém mais vai querer ser esse negócio de ser bonzinho, não.
Só que, o que ele fala? Essa ideia de Jesus, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, à vontade de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo, né, num pequeno povoado da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão. O mundo pagão, que era aquelas religiões que acreditavam em vários deuses, né? Como do Império Romano. A face dos seus mais encarniçados, né, furiosos inimigos. Então, aquilo, a ideia, a semente plantada por Jesus foi como uma maçã muito boa. E aí hoje em dia a gente encontra maçãs no mundo todo. Foi isso a ideia de Jesus, né? Então plantou aquilo ali e trouxe esses frutos, né? Mesmo quem ia contra, quem queria matar, quem queria agredir, não adiantou nada, porque a ideia foi adiante. Vamos lá. Aqueles que mais porfiavam, né, lutavam, se empenhavam em combatê-lo, porque subvertia, corrompia, contrariava crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. A coisa já estava no ponto ali também, naquele Império Romano, no paganismo, né, dos vários deuses. Falavam, por Júpiter, adoravam falar isso, né? Aquilo se tornou já uma coisa cansativa. Falavam já da boca para fora. Já percebiam que aquilo não fazia tanto sentido, mas dava o poder a ele. É interessante. Então eu vou manter aquilo, né? Olha só o equívoco. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se, cresceu sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava, era mais alta, era mais forte do que a precedera, do que as ideias antigas, né? Então a ideia dada por Jesus foi uma ideia muito mais forte, foi uma lição, né? Foi uma ideologia, uma filosofia de vida diferente e muito melhor. Item 14. É de notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Então aquilo que a gente acabou de falar, né? Aquelas ideias antigas já estavam, caramba, não deu certo, não está dando certo, o que é isso? Né? Vamos mudar isso. Ainda era praticado pro forma, né? Por hábito, por tradição, formalidade. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Só quem era beneficiado com aquilo que falava, não, tem que ser mesmo e tal, né? É lógico, quem tem poder quer ter esse poder sempre, né? Ora, é tenaz, é forte o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptório, né? Categórico, decisivo e demonstrativo de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Então, o que acontece? Você está errado. Você tem uma ideia que está errada, que é equivocada. Vem alguém e lhe mostra por A mais B, tudo bonitinho. Aquele sujeito, caramba, eu tenho que manter essa ideia. Eu tenho que manter essa ideia. É errada, mas é o que me sustenta, é o que faz eu me dar bem. É o que faz eu... E aí o que acontece? É mostrado novamente, todo mundo compreende. E ele não quer perder a boca livre que ele tem ali, né? E aí ele começa a fazer o quê? Quer agredir, quer matar, quer reagir, quer fazer de tudo. Então é isso que ele coloca. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não abala porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende. Então, para ele é interessante aquele sistema errado. Aí ele continua. A gente vê situações, né, no nosso país aí, que já passamos aí por tanto problema de corrupção, e ele quer continuar naquilo, ele não larga aquilo, né? Argumenta e fala que eu não sabia, que eu não estava perto, bota um monte de desculpa, tenta corromper os outros, mas aos poucos a coisa vai, a situação vai crescendo, até que vai chegar o dia
que esses já não vão mais conseguir ter poder, não vão mais conseguir fazer nada. Ok? Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga, semelhante à do Cristo. Sócrates lá atrás ensinou exatamente a mesma coisa. Mas por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio dos povos mais inteligentes da Terra, né? Os gregos, né? É que ainda não chegaram ao tempo. Sócrates chegou, era uma pessoa com essas ideias, mas as pessoas ainda não estavam prontas para compreender aquela ideia. Imagine se eu fosse falar de telefone celular, eu pego uma máquina do tempo, volto para 1500, a época lá de Dom João VI, e começo a falar sobre telefone celular. Você vai ser morto, você vai ser considerado maluco, porque eles não estão em condições de compreender isso, né? Então é mais ou menos isso aí que ele coloca. Ele semeou numa terra não lavrada, Sócrates semeou numa terra não lavrada. O paganismo, né, que é acreditar em vários deuses, ainda não estava gasto, ainda não estava cansativo, né? Eles perceberem, pô, esse paganismo não está com nada. O Cristo recebeu em propício, apropriado momento, né, a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Então, na introdução do Evangelho, lá ele fala sobre Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, vale a pena conferir isso lá, tá? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre. Então, o cristianismo ainda assim trouxe interpretações erradas, não conseguiram entender, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, né, religiões, ideias, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos, isso foi escrito lá atrás, né? Então vamos falar hoje já em 20 séculos, tá? Para pô-las de acordo. Lembra que o Evangelho foi escrito século XIX, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje já se passaram 20 séculos, estamos no século XXI, já passaram então 20 séculos e não 18, tá? Não bastaram 20 séculos para pô-las de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, que é a caridade. É isso o que tem que ser o foco principal para toda e qualquer religião, toda e qualquer pessoa, todo e qualquer seguidor do Mestre Jesus. É a caridade. Então, quando a gente fala dos cristãos, que lá no Império Romano, a gente comentou ainda agora, eles eram presos, torturados, assassinados e atirados aos leões, e a gente entende que esses cristãos foram vítimas, muitos hoje de diversas religiões são algozes, são vilões, agem com o próximo exatamente como os romanos faziam. E ainda falam que é em nome de Jesus, e aí está matando, está brigando, agem com fanatismo, não aceitam as outras ideias de outras religiões. Como é que fica isso? E se dizendo cristãos. Então, olha aí, a interpretação está toda errada, tem alguma coisa errada aí, muito errada, né? Vamos lá. Então, a salvação está na caridade. A fraternidade e o amor do próximo. Aquelas seitas lançaram maldição, anátema, né? Maldição, reprovação umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando, destruindo nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores, aquilo que a gente acabou de falar. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. E fato constante que as guerras de religiões foram as mais cruéis, mais vítimas causadas do que as guerras políticas,
Em nenhuma outra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie, né? As chamadas guerras santas, né? Que existem até hoje. Cabe a culpa para a doutrina do Cristo? Não. Cristo não tem nada a ver com isso. De certo que ela formalmente condena toda a violência. Como é que a culpa é dela? Condena toda a violência. Disse Jesus alguma vez a seus discipulados: vai, mata, massacra, queima os que não acreditarem como você. Em nenhum momento Jesus disse isso. O que ao contrário ele disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Ama o vosso próximo, ama o inimigo, fazei o bem aos que te perseguem. Disse também: quem matar com a espada, pela espada morrerá. Falou sobre a lei de causa e efeito. É isso que Jesus disse. Quem matar com a espada, pela espada morrerá. Causa e efeito. É isso que ele quer dizer, né? A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Não é da noite para o dia, todo mundo vai ser cristão, todo mundo vai ajudar, todo mundo vai praticar caridade. Não é assim. Mas como funciona? Você aí que é verdadeiramente espírita, às vezes uma pessoa que é boa, que ela é caridosa, na prática, no seu dia a dia, volta e meia aparece alguém que é estranho, um vizinho, um colega de trabalho, e fala assim: tu é espírita, né? E aí a pessoa às vezes fica meio assim: mas por quê? Não, porque tu tem jeito de espírita. Mas por que jeito de espírita? Porque você fica ajudando o outro, você fica preocupado. Quando acontece problema, você procura se tranquilizar, se harmonizar. Você tem jeito de espírita. Volta e meia aparece gente falando isso, sem que aquela pessoa nunca tenha dito, revelado que era espírita. Então é pelas ações. E aí, aquele outro que é uma pessoa aflita, nervosa, desesperada, ela quer ser espírita, ela quer aprender a caridade, as leis de causa e efeito, o auxílio do plano espiritual. Por quê? Caramba, aquele cara ali, ele faz tão bem, funciona tão legal, ele tem uma vida mais tranquila, ele não está livre dos problemas. Ser espírita não quer dizer que vai ser privilegiado, os favoritos de Deus, como a gente estudou lá atrás. Não. Mas ajuda a você lidar com as situações de uma forma mais serena, mais tranquila. Opa, eu quero aprender isso também. Veja, não é da noite para o dia. É com o passar do tempo, com o passar dos anos. Quanto mais pessoas praticando a bondade, a caridade, faz com que outros comecem a observar: caramba, aquele cara faz a caridade, ele está sempre legal, está sempre de bem com a vida, eu quero também isso para mim. É isso que faz essa busca. Por isso, a gente tem que ter essa consciência, né? De fazer o certo, procurar fazer o melhor. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, vamos falar agora 20 séculos, para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As invectivas, violências, ofensas, injúrias, sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então é porque a gente precisa compreender direitinho, né? Nosso tempo hoje está mais do que estourado, mas a gente tinha que finalizar essa parte, né? Esse item. Deixa eu apagar aqui minha lanterninha. Hora da prece. A vibração pelos irmãos encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece. Quando disser pausou, você pausa aí e mencione o nome dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amigo e benfeitores, obrigado por tudo. Viemos neste instante pedir para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnada ou desencarnada,
que possa receber todo o auxílio, o amparo, a luz, o esclarecimento, o alívio, seja para qual for a situação na qual estejam enfrentando. Que possa então tudo aquilo de melhor, importante, reparador, transcorrer para cada irmãozinho aqui mencionado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar o nome das pessoas. Pausou. Soltou o pause. Fluidificação da água. Você está vendo aí, ó, Minutos de Espiritismo, número 23. Procura o 23 que tem tudo sobre fluidificação da água. Então vamos lá. Colocando aqui as mãos, né? Sobre a garrafa, o vasilhame aí que você tem. Vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, obrigado. E que possa esta água receber do plano astral todos os melhores fluidos, vibrações e energias, de maneira que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante ou necessário. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a minha água. Saúde. Você aí, Sérgio, mas está muito rápido. Tem 4 pessoas aqui para eu servir. Pausa, clica no pause, serve, depois solta o pause para poder continuar, tá? E chegou a hora da prece de encerramento. Então vamos nós. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjos guardiães que aqui estiveram presentes no estudo de hoje, obrigado por mais esta oportunidade de reflexão, de conhecimento, de esclarecimento. Possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, proteção, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia divina, e que consigamos cada vez mais trabalhar os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, do amparo, da tolerância, da paciência, da perseverança, da alegria e da paz com o nosso próximo, tornando-nos assim verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos alguns desses valores citados. Obrigado por toda a luz, toda a proteção e auxílio, que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizado aí o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!